Hoje eu quis trazer esse tema para nós refletirmos, porque às vezes quando fala assim discípulo, né, a ideia apóstolo, mestre, a gente tem uma ideia que pertence só ao tempo de Jesus, né? Que discípulo foram aqueles seguidores do mestre, apóstolos, aqueles que estiveram junto com o mestre, e parece que é uma coisa assim distante de nós. E quando na realidade nós devemos entender que todos nós podemos e devemos ser discípulos de Jesus, né? Então, nesse sentido, que nós trouxemos essa apresentação sobre os predicados do discípulo do mestre. Então, quais são os predicados necessários, né, para podermos nos considerarmos seu discípulo? E assim, então nós pegamos no Evangelho de Lucas essa frase que diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Olhando assim à primeira vista, a gente parece que é algo difícil de ser realizado. Parece que renunciar a tudo é você abdicar da família, da sociedade, da sua profissão e ser como um ermitão. Não, não é isso que Jesus falou, né? Jesus usava, porque se fazia necessário, de expressões fortes, justamente para impactar, justamente para atrair a atenção daqueles que o seguiam. Porque a sua grande maioria de seus seguidores ali estavam para necessidades imediatas e necessidades temporais, né? Então era questão de uma enfermidade, era a partilha de bens, era a expectativa de poder prosperar materialmente falando, como até hoje ocorre, infelizmente, com muitas pessoas que seguem certas religiões prometendo, né, bonança. Jesus prometia bonança, mas espiritual, tesouro espiritual. E aí, então, nós temos que entender, para conquistarmos esse tesouro, o que se faz necessário, né? Mas, vamos então definir alguns termos para ficarmos bem compreendido o que quer dizer. Então, predicados, né, que é a razão do título, é aquilo que declaramos sobre o sujeito, né? Então, quais predicados, quais valores que nós devemos ter, né? Assim, discípulo. Então, discípulo é um aprendiz, aluno receptivo ao ensinamento. Ora, todo aquele que se considera cristão, a priori, subentende-se que seja um discípulo. Por quê? Porque quer aprender os ensinos, né, proferidos por Jesus. Ele está receptivo, né, àqueles ensinamentos. Então é aquele que quer conhecer e se instruir, né, a respeito. E mestre seria então uma pessoa dotada de excepcional saber, competência, talento em qualquer ciência ou arte. Então, mestre é aquela pessoa categorizada, que conhece profundamente uma questão. E Jesus, sem sombra de dúvida, dentre os que vieram ao plano físico, é o espírito em excelência. Não teve nenhum espírito, nenhum maior do que Jesus. Então, nós sabemos que muitos profetas, muitas personalidades religiosas do Oriente estiveram, né, Buda, Krishna, mas nenhum desses foi superior a Jesus. Então, Jesus é
o modelo a ser seguido, segundo o Livro dos Espíritos. Assim, também, alguns esclarecimentos se faz necessário, porque até hoje existem algumas dificuldades de compreensão quem é quem, né, dentro dessa parte espiritual. Então, assim, ao contrário do que muitos creem, Jesus não é Deus, né? Deus nosso Pai, e sim um Filho de Deus, como nós. Parece uma coisa ingênua, simples, mas a gente percebe, inclusive, nessas músicas religiosas, né, muito populares, que às vezes há até essa troca, ora considerando Jesus e Deus a mesma pessoa, personalidade. E não é assim, né? E Jesus mesmo, em inúmeras oportunidades, ele diz que ele fora enviado pelo Pai. Jesus, né, no Getsêmani, ele fala: Pai, seja feita a tua vontade, né? Então a gente percebe, ele não podia ser a mesma pessoa. Assim, sendo um filho de Deus, aí o que acontece? Ele atingiu um grau de evolução definida como espírito puro. Então, ele, para entendermos qual o seu propósito enquanto mestre, ele foi um espírito como nós, criado por Deus. Teve a mesma origem, teve que percorrer a sua evolução e atingiu já a sua maturidade, atingiu a condição de espírito puro. Nós estamos no início dessa trajetória. Então, nós precisamos de alguém mais experiente que possa nos instruir para que também façamos essa evolução, né, da melhor forma possível, da melhor forma sem sofrimento. Por isso que ele esteve entre nós. Então, com isso, a gente percebe que Jesus está muito próximo de nós, tá? E está sempre disposto a nos amparar. Por quê? Devido a essa condição espiritual, Jesus fora convocado pelo Pai para ser o tutor da coletividade de espíritos que habitam a Terra. Olha que interessante. Então, Jesus, né, quando atingiu esse grau de pureza, ele, quando um dia nós também chegaremos, não vamos ficar inertes, não vamos ficar passivos ou numa situação contemplativa. Ao contrário, estaremos aptos a realizarmos tarefas que só espíritos puros podem realizar. Então, Jesus é o exemplo que nós temos. Por ser esse espírito puro, ele tem todas as credenciais para nos instruir, para nos orientar, para ajudar a nossa caminhada. Porque ele já percorreu esse caminho, né? E ele teve, da parte de Deus, essa missão, né, de nos tutelar. Né? Nós sabemos que Jesus criou esse nosso planeta, né, junto com os engenheiros siderais, e preparou esta morada para que ele pudesse estar acompanhando a nossa trajetória ascensional. Assim, com essa missão, o Mestre veio nos ensinar e exemplificar a conduta que devemos ter diante do conhecimento da lei divina. Então, é esta a razão pela qual Jesus aceitou o único adjetivo de ser mestre. Porque, efetivamente, como vimos na definição, é aquela pessoa que tem alta autoridade sobre determinado assunto. E qual é o assunto, vamos assim dizer, o tema que Jesus é mestre? Na questão espiritual. Então, ele tem essa autoridade, porque ele vivenciou, ele experimentou,
ele passou pelas dificuldades como nós passamos. Então, e ele sabe que todas as adversidades que nós supomos existir, na verdade não são adversidades, são motivos que nos levam a desenvolver a nossa inteligência e melhorar o relacionamento interpessoal. Então a gente chama de dificuldade, mas na realidade são condições para que nós possamos ir burilando, deixando aquela situação de conforto que sempre tentamos buscar, né? A gente gosta de ter uma zona de conforto. Ah, tá bom assim, não quero saber, tá tudo bem, não vou me esforçar, já passei da hora. E isso é um equívoco, que nós sempre temos que buscar, né, a nossa melhoria, evolução, conhecimento. Então Jesus, ele é considerado mestre porque ele foi enviado por Deus com esta missão de nos instruir. Muito bem, feito então esses esclarecimentos, vamos ver agora aquele versículo que nós colocamos para ter a reflexão. Então Jesus fala assim, então, conforme os esclarecimentos anteriores, Jesus traz a autoridade moral suficiente para nos instruir o caminho a ser trilhado. Isso, né, o que nós devemos entender? Que não existe nenhum outro guia, que não existe nenhum outro mestre, que nós não podemos nos deixar levar pelos atrativos, né, que nos promove a matéria, que desenvolve as nossas paixões, que nos ilude com a questão de poder. Tudo isso é efêmero. Então, Jesus é um modelo a ser seguido. E um dos artifícios que podemos utilizar para o nosso aprimoramento é justamente este. O que Jesus faria no meu lugar? Diante de uma situação em que nós nos encontremos, façamos esta pergunta. O que Jesus faria? E não vamos nos desculpar com aquela ideia, mas Jesus é Jesus. Não, como nós falamos, Jesus teve a mesma origem nossa. E nós teremos o mesmo destino que ele já vivencia hoje. Então, realmente, ele veio para ser modelo. Então, nós temos que exercitar esse tipo de artifício. O que Jesus faria no meu lugar? E não tenham sombra de dúvida, quando nós nos colocamos nesta situação, seremos inspirados a fazer o melhor. Porque a inspiração é aquele primeiro momento que vem logo após este questionamento. Que se nós refletirmos muito, aí já entra o eu. Aí a gente começa a entrar o temor, já começa a entrar a insegurança, e aí a gente perde, né, aquele impulso que a espiritualidade nos oferece. Então, ele é essa autoridade máxima. E ele diz assim, pois qualquer de vós, olha que coisa interessante, quando ele fala isso, ele demonstra então a universalidade de sua missão. Sempre nós temos dito isso nas palestras, nas reuniões que nós participamos, dessa universalidade. Não existe privilégio, não existe nenhuma condicional, né, que para se identificar como cristão, como a gente percebe. Então, é para todos. O cristianismo, a mensagem de Jesus é para todos. É entrada a
esta doutrina interior. Eu não preciso de nenhum ato exterior. Eu não preciso usar nenhuma roupa específica, nenhum pingente. Eu não preciso ser batizado. Não há necessidade, porque o batismo é um ato exterior, né, para dizer aos outros, e isso João Batista fazia, o batismo pela água, para que aquela pessoa que estava sendo batizada, as outras pessoas viam que ele, a partir de então, teria o chamado arrependimento, a mudança de postura. Então, é a pessoa que se expunha para dizer que ela estava num processo de arrependimento. Mas nós não precisamos fazer isso para ninguém, porque isso é você com Deus. Não precisa ninguém estar te observando, vigiando ou coisa semelhante. Percebe? Também não existe seleção de candidatos. E aí a gente vê, né, na Bíblia alguns números que falam aqueles supostamente eleitos, mas a simbologia e a numerologia na Bíblia tem outros significados. Não pode ser interpretado ao pé da letra. Então, você não tem que fazer prova de vestibular, você não tem que fazer nada exterior para que os outros percebam a sua predisposição. Não existe pré-requisitos a apresentar. Eu estudei, eu fiz uma série de sacramentos, não tem essa necessidade. Porque Jesus não instituiu nada nesse sentido. E não apresenta predileção. Então não tem questão de raça, condição social, sexo, condição econômica. Não, todos indistintamente. Tanto que Jesus pregava em praça pública, à beira do mar de Genezaré, nas sinagogas, no templo, nas casas, quando convidado a entrar. Né? Então, é universal. E aí está um exemplo de como ele agia. Muito bem. Agora, vejamos quando o versículo diz: quem não renuncia a tudo quanto tem. E é aí que nós precisamos entender, não na forma literal, mas o que Jesus estava propondo. Uma coisa lógica, de bom senso. Por quê? Porque a única predisposição necessária, né, a essa renúncia, quem desejar introjetar, quer dizer, receber, assimilar, refletir, né, os ensinos de Jesus, necessita primeiramente encontrar espaço no seu interior. Né? É você se despir de tudo aquilo que você traz em você e que o torna difícil de transpor as portas do céu. Que ele fala a porta estreita. Por quê? Porque você não consegue passar livre de certas situações, né? Do tipo orgulho, egoísmo, avareza, inveja e tantas outras mazelas. Então você tem que esvaziar seu coração. Você tem que retirar tudo isso que está ocupando um espaço que será ocupado posteriormente com os ensinos de Jesus. Porque não tem como você conviver com as duas situações no seu coração. A pessoa que é humilde, ou ela é humilde ou ela é orgulhosa. Não tem como ora ser humilde, ora ser orgulhoso. Isso estaremos enganando, não ao próximo, a nós mesmos. Né? Então, aquelas máscaras que muitas vezes colocamos,
Então, se estamos numa casa religiosa, a gente tem aquela cara de santinho. Aí a gente vai lá no rodeio e xinga e fala tudo. Vai no campo de futebol, a mesma coisa. Espera lá, quem você é efetivamente? Então, essa condição deve deixar de existir. Essa dualidade não pode conviver harmonicamente em você. Assim, esse espaço que momentaneamente ocupado por valores conflitantes com a proposta do Mestre. Porque Jesus, então, dá todo aquele passo a passo que devemos realizar. O primeiro deles, sempre é dito aqui, vocês conhecem, é a humildade. Então, quem procura instalar em si este predicado, a humildade, ele tem que abdicar do egoísmo, do orgulho e de todas essas ambições materiais que nos prende à matéria e nos impede de ver o horizonte espiritual. Então, esta é a predisposição que devemos tomar, de esvaziar o eu. Ainda devemos entender, então, que deve promover essa verdadeira faxina, né, íntima. E é difícil, claro, porque nós estamos acostumados, estamos habituados a falar mal dos outros, estamos habituados a ver nos outros os defeitos, não as qualidades, estamos habituados a fazermos comparações para ver se somos melhores do que o outro ou não. Então, esse tipo de condicionamento criado por nós, justamente por desconhecer como que é viver na questão espiritual superior, então a gente fica nessa competitividade, a gente fica nessa situação, né, de ver no próximo um competidor ou um inimigo até, né? Quando na verdade deveríamos entender que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e se um ajudar mutuamente o outro, ambos avançam. Mas ainda precisamos mudar esse paradigma. Por isso que precisamos fazer esta faxina. E não adianta querer fazer do dia para a noite. Nós precisamos exercitar. A hora que nós vamos fazer uma coisa sabidamente contrária aos ensinos de Jesus, que procuremos frear, que procuremos evitar. Se nós sabemos que de repente determinados grupos sociais, onde você vai ter lá condições de ficar falando mal e de fazer coisas que vai fazer uma efervescência da rebeldia, então evitemos, né? Sabendo que tudo passa. Né? Não adianta a gente querer e não seremos o salvador da pátria. Primeiramente, a gente tem que salvar a pátria existente em nós, para depois servir de modelo para que outros se inspirem em nós e façam a mesma faxina, o mesmo trabalho. E fazendo essa faxina, o que ocorrerá? Vamos estar nos libertando de todos os empecilhos, apegos desnecessários, paradigmas falsos, hábitos distorcidos. Então Jesus é esse mestre. Ele veio nos ensinar. Ele veio nos mostrar o que efetivamente tem valor para nós. Que não são as coisas temporais. Que não devemos nos iludir com todos esses chamariz que a matéria nos incita. Mas, claro, muitas vezes nós necessitamos de ter uma profissão, de ter uma condição, né, social, econômica, financeira e tudo mais, mas entender que isso não nos pertence. Lembrar da parábola dos talentos,
que estamos sendo, né, temporariamente responsáveis por valores que não nos pertencem, que ao desencarnar deveremos devolver todos esses atributos multiplicados. Né? Então, são esses exercícios que nós precisamos começar a realizar. Muito bem. Assim, ainda, esvaziar-se de qualquer tipo de mazela, né? Do tipo preconceito, orgulho e egoísmo. Vocês vejam que coisa interessante. Existe o ritmo da melhoria individual que nós vamos imprimir. Este ritmo de melhoria pode ser por esforço próprio ou negligenciarmos as oportunidades e, consequentemente, retardar nosso progresso. Mas existe, por outro lado, um progresso coletivo. Este progresso faz com que aqueles que permaneceram retardatários por um longo período são impulsionados de uma forma mais incisiva a mudarem. Exemplo, como estamos vendo agora, né? Essa parte do preconceito. Então, por exemplo, do racismo. Hoje é crime. Antigamente não era. Mas tornou-se crime por quê? Porque a sociedade, as pessoas individualmente, não procuraram se desfazer do preconceito. Não fizeram essa faxina de deixar de ter preconceito. Como tudo foi avançando e a pessoa manteve essa postura, agora vem uma lei que torna punível, né? Com indenização, com prisão, quer dizer, a pessoa se vê forçada, pouco a pouco, a mudar seu conceito. Aí a gente percebe que pode demorar, mas todos nós atingiremos essa condição de espírito puro. Retardar esse processo é prejuízo nosso mesmo, porque estaremos vivenciando por mais tempo com as adversidades, com o sofrimento, com as enfermidades, que não precisaríamos vivenciar caso aceitássemos a proposta de Jesus, razão por que ele veio até nós. E assim, após esse processo, né, de esvaziamento, que é trabalhoso, sem sombra de dúvida, porque é difícil mudar um costume, um hábito. É difícil, mas se faz necessário. É sacrificial até muitas vezes, porque tem pessoas que vai mexer até com raízes profundas de tradição. E as pessoas ficam temerosas até pela repercussão que poderão ter nessa mudança perante familiares, perante a sociedade em que convive. Então, por isso que muitas vezes é sacrificial. Porém, é renovador. Porque a pessoa, quando passa a ter a perspectiva do mundo espiritual, de como é esta realidade, passa a ter outros objetivos, passa a ter outros valores. E isso faz com que a pessoa tenha uma melhoria no relacionamento com as adversidades. Porque quando nós não estamos predispostos a essa mudança, toda a adversidade, a gente se revolta, a gente fica encolerizado, a gente fica raivoso, a gente fica desequilibrado. Inclusive tem um texto no Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz que a pessoa encolerizada, se ela pudesse ver, né, por um espelho, como ela se transforma e se comporta, ela teria vergonha de si mesma, né? Muito bem.
então estaremos efetivamente em condições de absorver os ensinos do Mestre sem insegurança nem temor. Então, ser discípulo é esta proposta de mudança radical daquilo que eu entendia como valor, que é a matéria, para entender o valor espiritual. A fé constituída por essa disposição nos dará a força necessária e a compreensão devida de tudo e todos que participam dessa nova vida. É aí que a gente vai efetivamente aferir a nossa fé. Quando você passa por aquela condição que lhe é colocada e você assume, e você enfrenta, e você não esmorece, e você acredita na vitória, e você acredita que vai transpor esse período, porque é inegável que haveremos de transpor, porque se um dia chegaremos na condição de espírito puro, então todos os problemas existentes foram vencidos. Então é esta fé que devemos ter. Esse desapego da matéria. Porque às vezes a gente fica naquela insegurança. Será que realmente amanhã eu vou ter o necessário? Será que amanhã vai? É aí que está a fé, a certeza. Por quê? Porque Deus quer o nosso progresso, quer o nosso bem-estar. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, que foi dito agora, não pode ser meu discípulo. Por que Jesus diz isso? Então, aquele que não apresenta essa predisposição de empreender essa reforma íntima, claro, porque não dá para viver nessa dualidade. Não dá para você ser bonzinho e ruinzinho. Não dá para você ser orgulhoso e humilde. Não dá para você ser manso e encolerizado, raivoso. Então, são condições que a gente precisa começar a avaliar. E a gente se diz cristão, e a gente, na verdade, utilizamos do cristianismo como uma tábua de salvação nos momentos difíceis. Aí nós recorremos à prece, nós recorremos ao arrependimento. Não precisaria ser por esta via, por este caminho. Considerar mais cômodo viver na zona de conforto que construiu. Quem tem essa ideia, não, eu não vou preocupar agora com essas coisas espirituais. Imagina, lutei tanto na vida para chegar onde eu estou hoje, agora abrir mão desse conforto, desse lazer, é fruto do meu trabalho. Nada mais justo ler do engano, Saber que tudo que nos foi confiado devemos devolver multiplicado, Porque o nosso salário não vai ser essas benécias materiais. O nosso salário vai ser justamente essa conquista de valores que nos faz cada vez melhores, cada vez subindo um degrau na evolução. Essa que é a justa paga do esforço empreendido. Acreditar que terá tempo mais tarde para empreender esta reformulação. É o que a gente sempre fala, A gente sempre está protelando, sempre está adiando. Hoje não estou em condições. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. Por quê? Então, se eu não sou capaz, vou me capacitar. Se não é para mim, eu vou me fazer capaz de assumir certas mudanças, certos compromissos que vai me fazer bem, E
os que consideram os prazeres oferecidos pela matéria a verdadeira felicidade. Porque, infelizmente, tem aquelas pessoas que acham que ser feliz é ter uma conta bancária recheada, é de ter diversos bens materiais, é de ter diplomas pendurados na parede, enfim, questões essas, tudo transitória. Tudo transitório. Então, isso que nós falamos foi quando Jesus falou: não pode ser meu discípulo quem traz ainda esses paradigmas, quem ainda traz esta mentalidade. Assim, não pode ser o discípulo de Jesus. Já concluindo, em função do nosso horário, então nós somos os autores do nosso destino. Se nós ainda hoje sofremos, se ainda nós temos dificuldades, não é por falta de oportunidade para a nossa melhoria, não é falta de oportunidade para o nosso crescimento, é a nossa resistência à luta, ao trabalho, à educação, ao conhecimento. É sempre deixar para depois. É às vezes aquela situação que a gente chama assim, aquele esperto, pouco infantil, né? Que se acha que está trapaceando, que está deixando as coisas piores para o próximo e ele está levando vantagem. Não, ele está retardando o seu progresso. Nós temos a liberdade de ação, isso é fundamental. Deus não nos obriga a nada. Ele nos dá a liberdade de escolha. Mas, para que haja equilíbrio, para que nós não venhamos a nos desvirtuar completamente, temos as consequências das escolhas feitas. Temos a reação daquilo que causamos. Isso serve justamente, é como a espora e o freio. Eu tenho a liberdade para fazer o que quiser para avançar, mas o freio é justamente as consequências daquilo que eu escolhi. Não existe a pressão sobre nós, realmente. Você não tem prazo determinado, você não tem data de validade. Você tem a imortalidade. A partir do instante que Deus nos criou, nós somos imortais. Caberá a nós avançarmos ou retardarmos o nosso destino, né? Mas estamos submetidos à lei, que é a lei do amor, que já foi falado aqui, que nada mais é do que a vontade de Deus para com a sua criação. Qual é a vontade de Deus? Que tudo seja harmônico, que tudo seja prazeroso, que tudo esteja no ambiente de paz. Então, se nós estamos fora dessa sintonia, precisamos realizar esta reforma íntima. E caberá a cada um de nós. Mas estamos submetidos à lei divina, onde toda causa traz um efeito, toda ação tem uma reação. Assim, lamentar, reclamar, julgar-se injustiçado não é a melhor atitude. Não adianta, né, utilizarmos deste expediente. Isso vai mostrar o quão infantil ainda somos. Jesus já nos dizia: levanta-te e anda. Vinde a mim e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde para te compreender. Esta é a realidade, por isso que Jesus se faz presente na vida de todos nós. Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós que muitas vezes nos voltamos as costas a essa realidade. Nós ainda que temos predileções às questões materiais, mas já transcorreram mais de 2000 anos
que Jesus esteve fisicamente conosco. Até quando vamos retardar nosso progresso? Por isso, ele nos convida a segui-lo. E para segui-lo precisamos empreender esta reforma interior, para que sejamos seus discípulos e avancemos na evolução. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.